É o livro O Império das Seitas, de Walter Martin, página 54. Algumas doutrinas da Testemunha de Jeová. Existe apenas um único ser que vive dentre a eternidade, Deus Jeová, Criador e Preservador do universo e de todas as coisas visíveis e invisíveis. Número 2. O Verbo Logos é um Deus, um poderoso Deus. O princípio da criação de Jeová, que atuou como agente dele na criação de todas as coisas. O Verbo se fez carne na pessoa de Jesus e sofreu a morte para constituir o resgate ou preço a ser pago pela redenção daqueles que obedeceram. Terceiro, a Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível e por ele inspirada, na forma como foi revelada originalmente, foi por ele preservada para ser o meio pelo qual ele revela ao homem seus propósitos. 4. Satanás foi um anjo muito importante que se rebelou contra Jeová e questionou sua soberania. Por intermédio dele sobrevieram ao homem o pecado e a morte. O destino dele será a aniquilação total, juntamente com seus seguidores. 5. O homem foi criado à imagem de Jeová, mas pecou voluntariamente, por isso todos os homens nascem pecadores e, portanto, são da terra. Aqueles que seguem Jesus Cristo e são fiéis até a morte herdarão com ele o reino celestial. As pessoas de boa vontade que aceitam Jeová e seu governo teocrático desfrutarão da nova terra. Todos os que rejeitam Jeová serão aniquilados. Sexto, a expiação é um resgate pago por Jesus Cristo a Jeová Deus e pode ser aplicado a todos que aceitam em retidão. Em suma, a morte de Jesus removeu os efeitos que o pecado de Adão teve sobre seus descendentes e estabeleceu os fundamentos do novo mundo de justiça, que inclui o milênio do reinado de Cristo. 7. Depois de oferecer o resgate por aqueles que obedeceram, o homem Jesus Cristo ressuscitou, tornando-se uma criatura espiritual divina. 8. A alma do homem não é eterna, é mortal. Pode morrer, os animais também possuem alma, mas o homem acha-se acima deles, por ser uma criatura especial. 9. O inferno, ou seja, este lugar de tormento e chamas, onde os pecadores permaneceriam após a morte, até o dia da ressurreição, não existe. É uma doutrina criada pela religião organizada e não vem da Bíblia. O inferno é o sepulcro de todos os seres humanos. A forma original do hebraico Seol significa um lugar de descanso em esperança, onde os que partem ficam dormindo até serem ressuscitados por Deus Jeová. 10. O castigo eterno é um castigo ou punição que não tem fim, mas não quer dizer tormento eterno para a alma dos seres vivos. O destino de todos os que rejeitam Deus Jeová é a aniquilação ou segunda morte, que é eterna. 11. Jesus Cristo voltou à Terra em 1914, expulsou Satanás do céu e está atuando no sentido de derrubar a organização dele para estabelecer o reino teocrático milenial e vindicar o nome de Jeová Deus. Mas não voltou em forma física, acha-se aqui invisível, como Logos. 12. O reino de Jeová é supremo e, como tal, não se compatibiliza com o atual governo humano. A organização diabólica visível e qualquer forma de associação com ele que fira a lealdade devida de Deus constitui uma transgressão das Escrituras. Primeiro, a Trindade, Falando da Trindade. A doutrina, em resumo, é de que há 3 deuses em um. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Todos 3 iguais em poder, substância e eternidade. Seja Deus Verdadeiro, edição 1,
4:9. Então aqui já falou que é 3 deuses, né? Já né, nem trindade, é triteísmo aqui, né? 2. A conclusão óbvia, portanto, é que Satanás deu origem à doutrina da trindade. Olha aí, foi o Satanás agora. 3. As pessoas tementes a Deus, que desejam compreender Jeová e servi-lo, acham um tanto difícil amar e adorar um Deus complicado, caprichoso, de 3 cabeças. Olha só, já monstrualizou ali, né? Fez a Trindade virar um monstro, né? 4. A doutrina da Trindade não foi concebida por Jesus Cristo nem pelos cristãos primitivos. 5. A verdade pura e clara é que isto é mais um esforço de Satanás no sentido de impedir que as pessoas tementes a Deus aprendam a verdade de Jeová e seu Filho, Cristo Jesus. Ibidem, página 92. 6. Assim, o ensino da Trindade confunde o significado de João 1:1. Ele não o simplifica, tornando claro e fácil de ser entendido. O verbo quem é ele, segundo João? Agora, a doutrina da divindade de Cristo deles. Primeiro, as verdadeiras escrituras falam do Filho de Deus, o verbo como um Deus. Ele é o Deus poderoso, mas não o Deus todo-poderoso, que é Jeová. A verdade vos tornará livres. Aqui já negando a divindade de Jesus, né? 2. Em outras palavras, ele foi o primeiro ser criado diretamente por Deus, Jeová. Está próximo o reino, página 46. 3. A Bíblia demonstra que há apenas um Deus, maior do que o seu Filho, e que o Filho, sendo primogênito, unigênito e criação de Deus, teve começo. A Bíblia ensina que o Pai é maior e mais velho que o Filho. Isso já é mais razoável e mais fácil de compreender. Do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Número 4. Jesus era o Filho de Deus, não o próprio Deus. O verbo de João 1:1, quem é ele? 5. O próprio fato de que ele foi enviado prova que ele não era igual a Deus, mas menor que Deus, seu Pai, Ibidem. 6. Obviamente, o apóstolo João não diria algo tão ilógico como a ideia de que alguém, o verbo, estava com outro indivíduo, Deus, e ao mesmo tempo era esse outro Deus, Ibidem. A doutrina do Espírito Santo. Eles não acreditam de jeito nenhum no Espírito Santo. Primeiro, o Espírito Santo é a invisível força ativa do Deus Todo-Poderoso que move os seus servos para fazerem a sua vontade. Seja Deus verdadeiro. Página 82. 2. Quanto ao Espírito Santo, a chamada terceira pessoa da Trindade, já vimos que não é uma pessoa, mas uma força ativa de Deus, a verdade que conduz à vida eterna, página 24. 3. As próprias Escrituras se unem em mostrar que o Espírito Santo de Deus não é uma pessoa, mas é a força ativa de Deus por meio da qual ele realiza seu propósito e executa sua vontade. Ajuda para entendimento da Bíblia, página 542. Outra doutrina é o nascimento virginal. Primeiro, Maria era virgem. Quando José soube que Maria ia ter um filho, não queria tomá-la por esposa, mas o anjo de Deus dirigiu-se a ele e lhe disse: José, filho de Davi, não temas levar para casa Maria, pois o que nela se gerou é por Espírito Santo. Levou Maria, sua esposa, para sua casa, mas não tinha relações com ela, até que ela deu à luz um filho. Do paraíso perdido ao paraíso recuperado, página 122. 2. Jesus nasceu perfeito, santo, sem pecado, não porque sua mãe Maria fosse sem pecado ou imaculada. Isso se deu porque Jesus foi gerado por um Pai perfeito, sem pecado, Jeová Deus. A vida de Jesus veio de Jeová Deus, o Santo. Quando chegou o tempo devido de Deus para seu Filho unigênito de tornar homem, Jeová tomou a vida perfeita de seu Filho unigênito e a transferiu do céu para o óvulo no ventre da moça solteira Maria. Foi assim que o Filho de Deus foi concebido ou teve seu começo como criatura humana.
O menino Jesus, concebido deste modo, desenvolveu-se sob o poder de Jeová, no ventre de Maria, até a hora de nascer, do paraíso perdido ao paraíso recuperado, página 127. 3. Por isso, o nascimento de Jesus na terra não foi uma encarnação. Ele esvaziou-se de todas as coisas espirituais e celestiais, e o Espírito Todo-Poderoso de Deus transferiu a vida de seu Filho para baixo, para o ventre da Virgem judia, da descendência de Davi. Por este milagre ele nasceu como homem. Ele não era um híbrido humano espiritual, ao mesmo tempo homem e pessoa espiritual. Ele não estava revestido de carne sobre uma pessoa espiritual invisível, mas era carne, que tem feito a religião pela humanidade, página 222. A outra doutrina deles é do resgate, a expiação. Número 1. Aquilo que foi resgatado é o que foi perdido, a saber, a vida humana perfeita com seus direitos e perspectivas terrestres. Seja Deus verdadeiro, página 95. 2. Jesus, mediante a apresentação no céu do preço redentor como glorificado sumo sacerdote, está em condições de aliviar os crentes dentre os descendentes de Adão de sua incapacidade herdada sobre a qual todos nasceram. Seja Deus verdadeiro, página 100. 3. A vida humana que Jesus Cristo depunha em sacrifício tinha de ser exatamente igual à vida de Adão. É a vida que Adão perdeu para toda a sua descendência. Tinha de ser uma vida humana perfeita, nem mais nem menos. Isso é exatamente o que Jesus deu, não apenas pelos israelitas, mas por homens de toda a espécie. Podeis sobreviver ao Armagedon para o novo mundo. Página 43. A outra doutrina dele, salvação pela graça. Olha só, testemunho de Jeová ensinando salvação pela graça. Primeiro, a imortalidade é a recompensa para aqueles que são fiéis. Ninguém a recebe automaticamente ao nascer. Seja Deus verdadeiro. 2. Os homens de boa vontade que hoje se apropriam da provisão, o que permanecem firmes nessa fé, conhecerão a Jesus como seu Pai da eternidade. Seja Deus verdadeiro, página 103. 3. Nós entendemos que uma pessoa pode apostatar e ser julgada e condenada, agora ou por ocasião do Armagedon, ou então durante o reinado milenar de Cristo, ou ao final da última provação, para a destruição eterna, do paraíso perdido ao paraíso recuperado. Outra doutrina do Testemunho de Jeová, ressurreição de Cristo. Olha aí. Primeiro, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos ressurgiu em espírito, não com corpo humano. Seja Deus verdadeiro, página 271. 2. Deus Jeová ergueu dentre os mortos como um poderoso filho, espírito imortal. Durante 40 dias ele se materializou como muitos já tinham feito antes, mas para mostrar-se vivo perante os discípulos. 3. Jesus não levou o seu corpo humano ao céu para ser eternamente um homem no céu, porque se assim o fizesse, isso o teria deixado para sempre abaixo dos anjos. Deus não propôs que Jesus fosse assim humilhado como um homem carnal para sempre, mas, depois de ter sacrificado a sua natureza humana, o Deus Todo-Poderoso levantou a vida imortal celeste como uma gloriosa criatura espiritual. Seja Deus verdadeiro, página 43. Livro que só fala mentira, né? Mas o nome é Seja Deus verdadeiro. 4. Usualmente não podiam dizer logo o que era Jesus, porque aparecia em corpos diferentes. Aparecia e desaparecia como os anjos fizeram, porque fora ressuscitado criatura espiritual. Só porque Tomé não queria crer é que Jesus lhe apareceu num corpo semelhante àquele que tinha morrido. A outra doutrina do Testemunho de Jeová é a volta de Cristo e os governos humanos. Primeiro, Jesus Cristo vem não em forma humana, mas como criatura espiritual gloriosa. Seja Deus verdadeiro, página 184. 2. Alguns erroneamente esperam um cumprimento literal das declarações simbólicas da Bíblia. Esperam ver o glorificado Jesus vindo sentado numa nuvem branca, onde todo olho humano verá. Desde que jamais existiram homens terrestres que viram o Pai, tampouco verão o glorificado Filho. Seja Deus verdadeiro, página 85.
3. Não significa que ele, Cristo, está a caminho ou prometeu voltar, mas que ele já chegou e está presente, seja Deus verdadeiro, página 187. Número 4. Qualquer bandeira nacional é o símbolo ou imagem da soberania dessa nação, seja Deus verdadeiro, página 234. 5. Muitas bandeiras nacionais trazem semelhança de coisas que há nos céus, tais como estrelas, o sol, etc. Outras trazem semelhanças de coisas da terra ou de suas águas, tais como a águia, o leão, a serpente, o peixe, etc. Todas essas semelhanças estão abrangidas por Êxodos 20, do 2 ao 6. Seja Deus verdadeiro, em página 234. Sexto, portanto, nenhuma testemunha de Jeová que somente a ele atribui a salvação pode saudar qualquer bandeira de qualquer nação se uma violação ao mandamento de Jeová contra a idolatria como estabelecimento na sua palavra. Seja Deus verdadeiro, página 235. A outra doutrina do testemunho de Jeová, o inferno e o castigo eterno. O testemunho de Jeová ensinando sobre o inferno, né? Primeiro, aqueles que, instruídos pelo cristianismo, foram levados a crer na doutrina de um inferno de fogo, no qual a alma humana estará em consciente tormento, doutrina essa que desonra a Deus, seja Deus verdadeiro. 2. É tão claro que o inferno, segundo a Bíblia, é um túmulo, a sepultura que até uma honesta criancinha pode entendê-lo, porém não os teólogos religiosos. Seja Deus verdadeiro, página 71 e 72. 3. E agora, quem é responsável por essa doutrina que desonra a Deus? E qual é o seu propósito? O promulgador é o próprio Satanás, e o seu propósito ao introduzi-la tem sido o de aterrar as pessoas para não estudarem a Bíblia e fazê-las odiar a Deus. Seja Deus verdadeiro, página 78. Número 4. Um homem perfeito não tortura nem mesmo um cão danado, senão que o mata. No entanto, os clérigos atribuem a Deus, que é amor, o crime iníquo de torturar as criaturas humanas meramente porque tiveram a desventura de nascerem pecadoras. Seja Deus verdadeiro, página 78. 5. A doutrina do inferno ardente, onde os iníquos, depois da morte, são torturados para sempre, não podem ser verdadeira, principalmente por 4 razões. Primeiro, porque está inteiramente fora das Escrituras. Segundo, porque é irracional. Terceiro, porque é contrário ao amor de Deus. E 4, porque é repugnante à justiça. Seja Deus verdadeiro, página 79. Outra doutrina, a alma, a natureza e o destino do homem. Como que os testemunhos de Jeová ensinam acerca disso? Primeiro, o homem é a combinação de 2 coisas, a saber, o barro da terra e o sopro da vida. A combinação destas 2 coisas ou elementos produziu uma alma vivente ou criatura chamada homem. Seja Deus verdadeiro, página 58. 2. Assim vemos que a pretensão dos religiosos de que o homem possui uma alma imortal e que, pois, difere das bestas, não é bíblica. Terceiro, que a alma humana é mortal pode ser provado amplamente pelo estudo cuidadoso das Escrituras. Uma alma imortal não pode morrer, porém a palavra de Deus em Ezequiel 18:4 diz: eis que todas as almas são minhas, porque como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Seja Deus verdadeiro, página 60. 4. Por esta declaração da Escritura, vê-se claramente que até o homem, Cristo Jesus, era mortal, não possuía uma alma imortal. Jesus, a alma humana, morreu. Seja Deus verdadeiro, página 67, segunda edição. 5. Deste modo, vê-se que a serpente, o diabo, é quem originou a doutrina da imortalidade inerente da alma. Seja Deus verdadeiro, página 65. 6. Assim as Escrituras mostram que o destino natural do homem pecador é a morte. Seja Deus verdadeiro, página 66. 7. Somente as Escrituras oferecem a real esperança aos que realmente buscam a Deus e procuram seguir os seus caminhos.
Seja Deus verdadeiro, página 66. O reino dos céus, outra doutrina deles, né? Quem e quantos são capazes de entrar no reino? O Apocalipse limita o número a 144 mil, que se tornam parte do reino e se colocam sobre o Monte Sião, seja Deus verdadeiro, página 119. 2. Na qualidade dos reis sacerdotes de Deus, eles reinam 1000 anos com Cristo Jesus, seja Deus verdadeiro, página 121. 3. Ele, Cristo, foi preparar uma habitação celestial para os seus membros associados, o corpo de Cristo, pois eles também serão criaturas invisíveis, seja Deus verdadeiro, página 121. 4. Uma vez que o reino celeste serão os súditos da sua regência, no reino invisível, hostes angélicas, miríades delas servirão como mensageiros fiéis do rei. E sobre a terra, os homens fiéis de tempos antigos, tendo sido ressuscitados, serão príncipes por toda a terra. Também a grande multidão dos sobreviventes do Armagedon continuará a servi-lo de dia e de noite. Estes multiplicar-se-ão e encherão a terra em fidelidade, e seus filhos tornar-se-ão súditos obedientes às autoridades superiores. E finalmente os injustos que hão de ressuscitar, provando a sua integridade alegremente, submeter-se-ão ao regime teocrático. Aqueles que se provarem rebeldes ou se tornarem infiéis duramente, o tempo em que Satanás estiver solto, no fim dos 1000 anos do reino de Jesus, serão aniquilados como Satanás, o diabo, seja Deus verdadeiro. 5. O próprio Criador amou de tal maneira o novo mundo que deu o seu Filho, essa é boa, deu o seu Filho unigênito para ser o seu Rei, seja Deus verdadeiro, página 126. 6. O invencível propósito de Jeová, Deus, para estabelecer um reino justo nestes últimos dias, cumpriu-se em 1914, seja Deus verdadeiro, página 127. 7. Obedeçam ao Rei Cristo Jesus e fujam enquanto é tempo para os montes do reino. O tempo é breve, pois está próximo o reino dos céus, seja Deus verdadeiro, página 128. As testemunhas de Jeová geralmente ficam muito nervosas quando alguém se refere a elas como russelitas ou chama a sua religião de russelismo. Mas, após uma análise acurada das doutrinas da Sociedade de Torre de Vigia, comparando-se com os ensinos do pastor Russell, fundador da seita, acho-me convencido de que os dois sistemas de pensamento são basicamente iguais. As diferenças que talvez possam existir são mínimas e não afetam em nada as crenças básicas da organização. Acredito, porém, que num trabalho de pesquisa como o que apresento, temos de apresentar evidências comprobatórias sempre que possível. Procurei essas evidências e apresento a seguir uma relação das 5 principais doutrinas das Testemunhas de Jeová ao lado dos ensinos de Charles Taze Russell, seu grande pastor já falecido. Tenho certeza de que o leitor notará que existe uma clara semelhança entre os dois sistemas, pois não há como negar que Russell é o autor dos dois. Ensino de Charles Taze Russell, Russellismo e doutrinas das Testemunhas de Jeová. Primeiro, esse ensino Trindade estava bem de acordo com a Idade das Trevas, que ele próprio ajudou a criar. Agora o primeiro das Testemunhas de Jeová, né? Significa isso que Jesus... significa isso que Jeová, Deus Elohim, o Filho unigênito, são duas pessoas, mas ao mesmo tempo um Deus e mesmo de uma suposta trindade ou Deus Trub. Ao ensinar isso, a religião viola a palavra de Deus, torce as escrituras, acarretando destruição aos desencaminhados, insulta a inteligência e raciocínio de que Deus proporciona. A verdade vos torna livres, página 46. 2. Do Taze Russell. Essa teoria, além de ser absurda, não é escriturística.
2 das Testemunhas de Jeová. A confusão se causa pela tradução incorreta de João 1:3 do grego, do qual foi escrito originalmente o texto para o português, sendo esta tradução feita pelos religionistas que tentavam fabricar prova do ensino da Trindade. A verdade vos tornará livres, página 46. 3 do Russell, Russellismo. 3 do Russellismo. Se não fosse pelo fato de esse absurdo trinitário nos ser ensinado desde a infância e de ser ministrado nos seminários teológicos por professores sérios, ninguém pensaria nele nem um momento. 3 Testemunhas de Jeová. A conclusão óbvia, portanto, é que Satanás deu origem à doutrina da Trindade, seja Deus verdadeiro, página 81. 4 do Russell. Não dá para entender como o grande adversário Satanás conseguiu introduzir a doutrina da Trindade furtivamente no meio do povo de Deus para confundi-lo, enganá-lo e para anular a palavra de Deus. 2. Divindade de Jesus. Ixi. O que ele vai falar da divindade de Jesus? Já se sabe, né? Não acredita na divindade. Primeiro, o Senhor Jesus Cristo é um Deus, mas as Escrituras unanimemente afirmam com segurança que há apenas um Deus Todo-Poderoso, o Pai de todos. Número 1 das Testemunhas de Jeová. Quanto mais as Escrituras verdadeiras podiam falar e falam do Filho de Deus, o Verbo, como um Deus, ele é o poderoso Deus, mas não o Deus Todo-Poderoso que é Jeová. A verdade vos tornará livres, página 48. 2 do Taser Russell. Antes de nosso Redentor se fazer carne e habitar entre nós, ele existia sob a forma de um ser espiritual. Nesse período, bem como depois disso, ele era corretamente chamado de um Deus, um poderoso. 2 das Testemunhas de Jeová. Na época em que principiou a vida, ele foi criado pelo Deus sempiterno, Jeová, sem ajuda ou intermédio de uma mãe. Em outras palavras, ele foi a primeira criação direta de Jeová Deus, foi o começo da obra criativa de Deus, e tudo que depois fosse trazido à existência seriam criações subsequentes. Está próximo o reino, página 46. 3 do Russell. O Logos, Cristo, foi o princípio da criação de Deus. 3 das Testemunhas de Jeová. Este não era Jeová Deus, mas estava existindo na forma de Deus. Como assim? Como assim? Ele era uma pessoa espiritual, assim como Deus é um espírito. Era um poderoso, mas não o todo-poderoso, como é Jeová Deus. Seja Deus verdadeiro, página 34. Número 4. Sendo o principal dos anjos e vindo logo depois do Pai, ele, Cristo, era conhecido como arcanjo, o maior anjo ou mensageiro, cujo nome Miguel significa que é como Deus ou representante de Deus. Tá vendo? A doutrina te fala que Jesus é Miguel, é do Russell, né? Dos Testemunhos de Jeová. 4. Sendo o Filho unigênito de Deus e o primogênito de toda a criatura, o Verbo seria um príncipe entre todas as outras criaturas. Neste cargo, tinha outro nome no céu, o nome que é Miguel. Miguel. Outros nomes foram dados ao Filho no decorrer do tempo. A verdade vos tornará livres, página 50. 3. A ressurreição de Cristo. Ressurreição de Cristo. Primeiro, o Senhor foi morto na carne, mas ressuscitou em espírito. Ao ser morto era um homem, mas quando ressuscitou dentre os mortos, era um ser espiritual da mais elevada ordem da natureza divina. Estudos das Escrituras. 1 das Testemunhas de Jeová. Na morte ele pôs de lado o organismo humano, no qual ministrou como nova criatura durante 3 anos e meio, e na sua ressurreição ele não mais era humano. Está próximo ao reino, página 258. Número 2 do Russell. O homem Jesus não pode ser o segundo Adão, o novo pai da raça humana, pois Jesus, o homem, está morto para sempre.
2 da Testemunha de Jeová. No terceiro dia em que está morto no túmulo o seu imortal Pai Jeová, Deus, levantou-o da morte, não como filho humano, senão como um poderoso filho espiritual imortal. Seja Deus verdadeiro, página 42. 3 do Russell. Ele, Cristo, instantaneamente criava e assumia um corpo de carne, revertindo-se da roupagem que achava mais apropriada para a ocasião. 3 do Testemunho de Jeová. Portanto, os corpos nos quais Jesus se manifestou aos seus discípulos depois da sua volta à vida não era um corpo no qual fora pregado no madeiro, eram materializados para a ocasião, parecendo-se em uma ou duas delas com o corpo no qual morreu, sendo, porém, na maioria das vezes irreconhecíveis aos seus discípulos mais íntimos. 4. A volta de Cristo. Para o Charles Taze Russell, primeiro, e do mesmo modo como ele foi embora, silenciosa ocultamente no que dizia respeito ao mundo, sendo visto apenas por seus seguidores, assim desse modo ele volta de novo. Estudo das Escrituras. Primeiro das Testemunhas de Jeová, falando da volta de Cristo. Cristo Jesus vem, não em forma humana, mas como criatura espiritual gloriosa, seja Deus verdadeiro, página 184. Segundo do Russell, falando da volta de Cristo. A interpretação de Russell sobre a questão, ele voltará para nós no princípio do dia milenar, é que ele, Jesus, parece dizer: entendam que sou um ser espiritual que não mais posso ser visto por olhos humanos. Segundo dos Testemunhos de Jeová, desde que jamais existiram homens terrestres que viram o Pai, a quem nenhum homem viu, nem pode ver, tampouco verão o glorificado Filho. Ibidem, página 886. Terceiro do Taze Russell. Ele, Jesus, não volta no corpo humano, que assumiu apenas para sofrer a morte, mas em seu glorioso corpo espiritual. Terceiro da Testemunha de Jeová. É, portanto, uma verdade bíblica estabelecida que olhos humanos não verão na sua segunda vinda, nem virá ele em corpo carnal. A verdade vos tornará livres, página 299. 4. Desta maneira, Cristo Jesus veio ao reino em 1914, porém, sem ser visto pelos homens. A verdade vos tornará livres, página 304. 5. A existência